Amados irmãos, bom dia a todos, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, a gente tem meditado muito em Gênesis 1, porque Gênesis 1 nos traz a descrição da criação. E se nós quisermos saber mais a respeito de Deus, a respeito do universo, a respeito de nós mesmos, nós precisamos conhecer Gênesis 1. É Gênesis 1 que vai descortinar realidades preciosas sobre quem é Deus, sobre este universo e sobre quem é o ser humano. Então, nós vamos ler os versos 27 e 28, que nos apresenta o sexto dia da criação, quando Deus fez aquilo que os teólogos chamam de a coroa da criação, homem e mulher, o ser humano. Se você observar o versículo anterior, Gênesis 1, 26, você vai notar que a trindade, a triunidade, o Deus triuno, está envolvido na criação, quando o texto faz uso do verbo no plural, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, verso 27 e verso 28. Vamos ler juntos? Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, ela é a verdade, e nós te agradecemos por lê-la, por ouvi-la, por termos livre acesso a ela. Senhor, nós rogamos que ela fale ao nosso coração. Só o Senhor pode tocar no nosso coração. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. Só Tu, Senhor, pode transformar a nossa história. Existem muitas áreas da nossa vida que nós não podemos tocar, mas o Senhor pode. O Senhor está aqui. A Tua palavra será pregada. A Tua palavra é poderosa. E ela pode abençoar o Teu povo nesta manhã. Então, Senhor, fala ao nosso coração e nos molda e nos transforma para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É importante que nós entendamos que nós acreditamos em normas e em princípios que não são convenções sociais. Nós acreditamos em normas e em princípios que são revelados pelo próprio Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode ouvir de alguns setores da sociedade contemporânea de que alguns comportamentos, por exemplo, alguns padrões de sexualidade são para setores da nossa sociedade apenas normas, apenas convenções sociais, apenas produto de uma sociedade com uma cosmovisão judaico-cristã e criados pelo homem.
Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos, irmãos, em normas e em preceitos que são frutos de uma revelação. E essa revelação tem uma fonte. E a fonte desta revelação é o próprio Deus. Então, quando você e eu lemos a Bíblia e ouvimos a Bíblia, nós precisamos entender que nós não estamos ouvindo realidades produto de uma convenção social estabelecida por homens. Nós estamos ouvindo e lendo a revelação do Deus Criador e do Deus que estabeleceu normas e estabeleceu princípios. Dentro disso, eu queria que nós pensássemos nesse texto sobre este homem, sobre esta mulher, sobre nós como seres criados à imagem de Deus. Deus, pelo poder da sua palavra, Ele cria o universo em 6 dias. Depois desses 6 dias, diz o texto, como nós já estudamos, que o Senhor viu que tudo era muito bom. E se você olhar esse texto, vai mostrar Deus então formando o homem. E o texto vai trazer algumas realidades. A primeira realidade que o texto nos mostra, ela é apresentada não apenas no verso 27, mas também no verso 26, é que Deus criou o homem à sua imagem. Presta atenção. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. É isso que o texto diz. E o texto diz que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, à imagem do Senhor. Nós já estudamos sobre o que é imagem de Deus. Na verdade, há várias perspectivas que se complementam sobre o que significa imagem de Deus. Há uma delas que nós apreciamos bastante, porque ela é bem didática, quando diz o seguinte: o que significa a Bíblia dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus? Ou seja, nós somos diferentes dos animais. E nós temos características que nos aproximam de Deus. O que significa isso? Primeiro, nós somos seres racionais. Ou seja, nós temos consciência de nós mesmos. Nós pensamos. Isso significa ser imagem de Deus. Segundo, nós somos seres morais. Ou seja, nós temos uma consciência que nos conclama a fazermos e percebermos o que é certo. Terceiro, nós somos seres criativos. Assim como o nosso Deus, que é o Criador, nós temos a capacidade de, a partir de matéria criada, criarmos. Nós temos a capacidade de apreciar a beleza aos ouvidos e aos olhos. Quarto, nós somos seres sociais, ou seja, nós temos a capacidade de nos relacionar com as outras pessoas e termos relacionamentos fundamentados em amor, como Deus. Quinto, nós somos seres espirituais, ou seja, nós temos fome de Deus. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que o homem é imagem de Deus? Eu falo e os irmãos repetem, por favor, só para fixar. Nós somos seres racionais. Diga racional. Diga moral. Diga criativo. Diga social. Diga espiritual. Por que você é imagem de Deus? Por que você não é fruto de uma evolução de um macaco que caiu os pelos, que adquiriu raciocínio, que caiu o rabo e se tornou homem?
Por quê? Porque você é um ser racional, moral, criativo, social e espiritual. Vamos dizer mais uma vez? Racional, moral, criativo, social e espiritual. De novo, racional, moral, criativo, social e espiritual. Agora da frente para trás? Não, estou brincando. Então é isso que nós somos. É isso que nós somos e isso nos diferencia. Ou seja, nós somos os únicos seres no universo criados pelo Senhor que habitam nesta terra, que tem a capacidade de pensar, de escolher, de criar, de amar e de adorar. Pensar, escolher, criar, amar e adorar. O que é isso em nós? Isso é a impressão de Deus em nós. É a sua imagem que foi fixada em nós. Mas o texto continua. E o texto vai dizer que este homem, a imagem de Deus, esta mulher, a imagem de Deus, eles são gerentes da criação. Homem e mulher, eles foram colocados por Deus como gerentes da criação, como administradores da criação. Veja o texto. Diz o texto, verso 28, que Deus os abençoa. E Deus diz para eles que eles deveriam ser fecundos, multiplicar, encher a terra, e eu quero focar esse aspecto agora. Eles deveriam sujeitar a terra. Eles deveriam dominar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal que rasteja pela terra. Este homem e esta mulher, criados à imagem de Deus, iriam encher a terra, iriam se multiplicar, mas não apenas isso, eles iriam sujeitar a terra. Sujeitar aqui, irmãos, não é escravizar, não é destruir, porque como nós já vimos, a terra é boa, o universo é bom. O que significa isso? Sujeitar a terra. O que significa esse conceito? A ideia é que o homem e a mulher deveriam administrar a terra de uma maneira produtiva, para que a terra pudesse produzir riquezas, para que a terra pudesse cumprir os propósitos de Deus. Homem e mulher não deveriam ser preguiçosos. Homem e mulher foram criados para trabalhar, para produzir, para que a terra viesse gerar. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem faz a planta brotar. É Deus quem faz a árvore dar frutos. Mas o homem prepara a terra. O homem semeia. O homem planta. O homem rega. Isso aqui é aquilo que os estudiosos chamam de mandato cultural. Mandato cultural. Você pode dizer isso? Mandato cultural. Mais uma vez, mandato cultural. Nós temos um mandato cultural. E qual é o mandato cultural? É cuidarmos da criação. Para que a criação cumpra os propósitos de Deus. É cuidarmos da natureza. Irmãos, nós vivemos numa sociedade de desperdício. E às vezes existem coisas que a gente acha que não tem nada a ver com espiritualidade e tem muita coisa a ver com espiritualidade. O cuidado com a criação. Por exemplo, a gente usa copo de plástico.
Os copos de plástico, para se decompor, dizem aí os especialistas, é ano para valer. Quando você vai pegar um copo de plástico, aí ao invés de sair um, sai 3. Ao invés de devolver os 2, pega aqueles 2 e joga no lixo. Você não está contribuindo para a preservação ambiental. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, é claro que tem a ver com espiritualidade. Estou andando de carro na rua, e aí eu simplesmente estou lá comendo alguma coisa, e eu pego a sacola e jogo na rua. Pego a garrafa de refrigerante, de suco, e jogo na rua. Depois aquilo cai num bueiro, depois entope, ou jogo num rio, aquilo polui. E a gente pensa que isso é discurso simplesmente do Greenpeace. E a gente não entende que essa criação é de Deus. E que a despeito de Deus um dia restaurar toda essa criação, cabe a mim e cabe a você, como gerentes de Deus, como representantes de Deus, fazermos o que estiver ao nosso alcance para cuidar da criação. Isso é mandato cultural, irmãos. Isso é responsabilidade nossa. Sabe quem mais deveria se preocupar com a criação? Os crentes. Porque os crentes não acreditam na evolução, os crentes não acreditam na mãe natureza, os crentes acreditam em um Deus que fez uma criação boa. E que foram criados por Deus para administrar essa criação, para que essa criação produza. Isso não tem nada a ver com neura. Isso não tem nada a ver com obsessão. Isso tem a ver de nós olharmos a criação e dizermos: Deus criou o universo e eu sou um administrador de Deus para cuidar do universo. Então, o texto vai nos mostrar essa realidade do homem que é chamado por Deus para trabalhar nesta criação, para que ela produza, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. É por isso que a teologia reformada, ela fala de esferas de soberania. O que são as esferas de soberania? É a realidade de que há um Deus que deve e que tem direito de dominar sobre cada área da humanidade. É por isso que a teologia reformada, ela não aceita aquele conceito: a arte entrega para o diabo, a cultura entrega para o diabo, a política entrega para o diabo, e a gente vai entregando para o diabo e vai achando que vida com Deus é simplesmente liturgia, culto em um espaço, em um dia, com alguns irmãos. É mais do que isso. É por isso que nós acreditamos que Deus, Ele estabeleceu o universo, e a arte, ela deveria glorificar a Deus, e não incentivar a promiscuidade e o pecado. A política deveria glorificar a Deus e não ser um espaço de corrupção, de aparelhamento do Estado. A cultura deveria glorificar a Deus e não ser o ambiente eivado de manifestações corrompidas, diabólicas. Porque é um Deus que criou o universo. E é um Deus que quer ser Senhor de cada esfera desse universo. De cada área desse universo. É por isso que nós acreditamos que quando a gente está lá na nossa casa, fazendo serviços domésticos, produzindo, nós estamos glorificando a Deus ali. Nós estamos exercendo o nosso mandato cultural.
Quando nós estamos na empresa, quando nós estamos no ambiente particular, no ambiente público, no nosso serviço como autônomos, na nossa atividade, exercendo, nós acreditamos que ali nós devemos glorificar a Deus. Lá na escola, lá na faculdade, nós acreditamos que ali é mandato cultural, que ali nós somos chamados a produzirmos para que Deus seja glorificado, a produzirmos para que Deus seja honrado, a produzirmos para que Deus seja visto através das nossas atividades. É muito mais que ganhar dinheiro, é muito mais que ter sustento, é muito mais do que ter dinheiro na conta, é muito mais do que isso, é uma expressão de glorificação a Deus através do uso do mandato cultural. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Agora o texto continua. E o texto vai dizer que homem e mulher, a despeito de serem essencialmente iguais, eles são funcionalmente diferentes. Veja que o texto mostra que homem e mulher são imagem de Deus, ou seja, eles têm o mesmo valor. Eles têm a mesma importância, a mesma, mas eles são funcionalmente diferentes. É interessante como o ser humano, ele tem a capacidade de deturpar aquilo que Deus faz. Por exemplo, a sociedade, ela, e alguns setores sociais, algumas regiões, isso é mais acentuado, ela foi muito dominada pelo machismo, pela ideia da superioridade do homem, pela ideia da mulher como um ser subserviente. Isso é pecado. O homem não é superior à mulher. Ele é funcionalmente diferente da mulher, mas não superior a ela. Mas é interessante como reação ao machismo, nós temos o feminismo. E aí você tem um grupo de pessoas que dizem: nós não aceitamos uma sociedade orientada masculinamente. E aí queremos implantar uma sociedade orientada de maneira feminina. E aí você tem dois polos extremados, dois polos que não correspondem ao propósito de Deus. É interessante que o texto vai nos mostrar que homem e mulher são diferentes. E essa diferença precisa ficar, presta atenção, essa diferença precisa ficar bem nítida. Irmãs, você já foi para uma loja e teve dificuldade de comprar uma roupa? Porque ao invés dela cobrir, ela mais mostrava do que cobria? Você acha que isso é inocente? Hã? Você acha que isso é uma coincidência? Não, isso é fruto de um contexto. É uma proposta. Uma proposta de quê? De sensualizar as mulheres. Aquilo que o feminismo chama de empoderamento. O que é a mulher empoderada? Ela está lá com pouca roupa, mostrando os seus atributos, aí diz: isso é empoderamento feminino. Ela faz um protesto, aí tira a roupa de cima, mostra os seios, e diz: isso é empoderamento feminino. Isso não é nada de empoderamento feminino. Mas eu queria pensar em outro aspecto. Homem, você já foi para a loja e teve dificuldade de comprar? Você chega e diz: eu quero uma calça para homem. Aí vem uma calça, mas não é bem para homem. Hã? Você acha que isso é inocente? Eu já vi
E com certeza você já viu. Situações que você olha para uma pessoa e diz: é homem ou é mulher? E quando eu estou com minha esposa, aí eu pergunto: ô minha filha, discretamente, né? É homem ou mulher? É sério. Aí ela diz: Jean, eu acho que é homem. Mas não sabe. Ou aquele tipo de roupa, voltando para a questão da roupa. Eu quero uma roupa de homem. Mas é uma roupa de homem que parece roupa de mulher. É uma roupa de homem que tem características de roupa de mulher. Por quê? Porque o objetivo de setores dessa sociedade contemporânea é como se homem e mulher se misturassem, como se homem e mulher fossem coisas bem parecidas. E aí você vê aquele sujeito híbrido. E aí dizem: isso é convenção social. Isso não é convenção social. Deus estabeleceu homem e mulher. Então, quando você, mulher, for comprar uma roupa, compre uma roupa decente e compre uma roupa de mulher. Quando você, homem, for comprar uma roupa, compre uma roupa decente e compre uma roupa de homem. É simples assim. Uma vez eu vi um cara, prega até bem, muito bem. Ele estava lá na igreja. Mulher vê tudo, né? Mulher vê tudo. Mulher percebe tudo e mulher lembra de tudo. Ela olhou e disse: Jean, a roupa que ele está vestindo é de mulher. Eu disse: mas sim, é roupa com a tendência masculina. Eu disse: mas por que, minha filha? Olha para a calça. Aquele tipo de calça colada. Olha para a camisa. Aquele tipo de camisa lá embaixo e que tem um corte enorme de um lado e de outro. Aquilo é uma tendência, irmãos. E um servo de Deus. Mas às vezes a gente usa algumas espécies de roupa e às vezes a gente não percebe que a gente está, sem saber, divulgando uma tendência de misturar homem e mulher como se fossem iguais. E aí a mídia divulga e todo mundo acha lindo. Quando atores simplesmente dizem: eu estou criando os meus filhos, depois ele escolhe se vai ser homem ou mulher. Ninguém escolhe ser homem, nem escolhe ser mulher. O indivíduo nasce homem ou nasce mulher. Eu não escolho ser homem e mulher como eu escolho uma roupa amarela ou um azul. Eu nasço homem ou eu nasço mulher. Quem estabeleceu isso? Não é uma convenção social. Quando o indivíduo ele chega publicamente numa audiência e ele diz que a questão da sexualidade não é uma questão biológica, é uma questão biológica, sim. É uma questão de essência, sim. Deus criou o homem e Deus colocou nele um órgão masculino. Deus criou a mulher e Deus colocou nela um órgão feminino. Quem estabeleceu isso? Não fui eu. Não foi uma sociedade patriarcal, masculinamente orientada. Quem estabeleceu isso foi Deus. É isso, irmãos. Deus nos criou assim. Então, o texto vai mostrar claramente, irmãos, que Deus criou homem e mulher. Eles são iguais. Você não é mais importante que a mulher, homem. Mulher, você não é mais importante do que o homem. Nós somos iguais, mas funcionalmente nós somos diferentes. É assim. É por isso que os casados, você chega em casa, homem, e a mulher pergunta: como é que foi o seu dia? E você dá aquela resposta abrangente, profunda, explicativa, quase uma dissertação. Você diz: foi bom. Mas se você perguntar para a mulher como foi o dia dela, sente, relaxe, não se impaciente e ouça, porque ela vai falar. Ela vai falar.
Meu amor, cheguei, cheguei no trabalho, tal hora, e aí de repente eu percebi que uma colega não estava assim muito feliz comigo, e eu fiquei chateado, isso me angustiou, porque a gente gosta tanto, e eu tentei conversar com ela, tal, aí às 10h35 aconteceu isso, aí às 10h49 isso, aí depois meio-dia eu fui almoçar, tive um horário de descanso, tive um pouco de dor de cabeça, eu acho que estou com tensão pré-menstrual, ela vai contar. E você tem que ouvir, não adianta torcer a boca, não adianta ficar chateado, não adianta ficar aborrecido, não adianta dizer, pula, ela vai falar. Por quê? Porque é assim. É característica, é assim. E isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque isso nos complementa. Homem, você queria casar com alguém igual a você? Fala sério. É? Então isso nos complementa. Queria terminar. Veja que o texto vai mostrar que este homem e esta mulher, que são funcionalmente diferentes, porque eles são funcionalmente diferentes, a despeito de serem essencialmente iguais, eles geram filhos. O texto diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eles geram filhos. E qual é o objetivo de Deus? Quando ordenou que homem e mulher gerassem filhos. O objetivo de Deus, quando ordenou isso, não foi simplesmente que a gente tivesse um universo povoado. O objetivo de Deus é que nós tivéssemos um universo povoado de pessoas que fossem a sua imagem. O propósito de Deus é o propósito do Senhor desde a criação. Era que Ele tivesse um povo que refletisse a sua imagem, um povo que refletisse a sua glória. Então nós temos homem e mulher com o mesmo valor, com a mesma dignidade diante de Deus, ambos criados à imagem e semelhança do Senhor, ambos abençoados e ambos recebem a recomendação para dentro do casamento serem fecundos. Irmãos, é óbvio, homem não consegue reproduzir numa relação com outro homem. Não tem como. E mulher não consegue reproduzir numa relação com outra mulher. Isso é uma convenção social? Não. Isso é uma determinação divina. É para ser assim. É para ser assim. Isso não é conservadorismo religioso retrógrado, isso é Bíblia. Então o texto nos mostra que este homem e esta mulher iriam gerar filhos, e esses filhos iriam formar um povo, e esse povo iria refletir a imagem e semelhança de Deus. Este povo iria fazer isso. É por isso, irmãos, que o padrão de Deus é a heterossexualidade. É por isso. O padrão de Deus é a heterossexualidade. Não adianta você querer tratar de outra forma e achar que é assim mesmo, que Deus estabeleceu assim. Não, Deus estabeleceu a heterossexualidade. O homem se relaciona sexualmente com a mulher se relaciona sexualmente com o homem. Então nós temos aqui o homem e a mulher criados à imagem de Deus, o homem e a mulher que são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes, que exercem domínio sobre criação, um domínio não opressor, mas um domínio de cuidado, homem e mulher que se multiplicam. Queria terminar. Veja,
É diante dessa realidade que a Bíblia nos mostra como o Evangelho nos une. Quando o apóstolo Paulo, ele vai mostrar lá em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo aqui que não há diferenças étnicas, sociais e sexuais. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, sim, que em Cristo, quando nós temos um relacionamento com Cristo, as nossas diferenças não nos separam. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós somos um nele. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós somos igualmente justificados pela fé, habitados pelo Espírito. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós formamos uma unidade espiritual. E aí presta atenção. Homem e mulher, cristãos, deveriam honrar e dar mais valor aos outros. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus criou a nossa imagem, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Hoje à noite a gente vai trabalhar mais isso, a questão das relações interpessoais. Mas eu queria que a gente se lembrasse disso. Se nós somos iguais na criação, essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Se nós somos pessoas criadas à imagem de Deus, se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos chamados a refletir a imagem de Deus em Cristo, a espelharmos Cristo. E espelharmos Cristo significa também termos relacionamentos íntegros com o outro. Essa pessoa que está sentada ao seu lado, ela é pecadora, como você. Mas ela ainda tem a imagem de Deus nela. E ela, sendo crente, a imagem de Deus está sendo restaurada nela. A imagem que foi corrompida pela queda está sendo restaurada nela. E essa pessoa, como imagem de Deus, tem o mesmo valor que você. E essa pessoa, como imagem de Deus, é chamada a se relacionar com você e você se relacionar com ela de uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira que trate o outro de forma digna, como Deus determinou. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia. Pai, nós te agradecemos, porque aqueles que estão firmados na tua palavra não serão confundidos. Pai, nós te agradecemos por podermos te amar, por podermos te conhecer. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou com um propósito tão lindo, Deus, tão maravilhoso. Te agradecemos porque, a despeito do pecado que ofusca a imagem de Deus em nós, que nos faz transmitir uma imagem mentirosa de quem Deus é. Obrigado porque em Cristo o Senhor está restaurando essa imagem de Deus em nós. E o Senhor está nos capacitando a vivermos a nossa relação com Deus, a nossa relação com a criação, a nossa relação com o outro, de maneira bíblica e para o louvor da tua glória. Ajuda-nos a cumprirmos os nossos mandatos, o nosso mandato cultural de cuidar da terra, de produzir, de trabalhar dignamente, de trabalhar responsavelmente, diligentemente, em casa, fora de casa,
para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a cumprir o nosso mandato social, de nos relacionarmos com o outro de maneira íntegra, em verdade, para o louvor da tua glória. Ajuda-nos a nos relacionar contigo em adoração, para o louvor da tua glória. Nos abençoa, Senhor, e nos guia, e nos faz cativos, e nos dê uma mente cristã, nos dê uma visão de mundo cristã, para que possamos fazer diferença nessa sociedade, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre todos nós, e a igreja de Cristo sobre a terra, hoje e sempre. E a igreja diz...